contigo a palavra, tá? Muito obrigada. Obrigado a você. Bom, meus amigos, primeiramente que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações hoje e sempre, e que essa equipe maravilhosa do nosso querido e amado Dr. Bezerra esteja sempre conosco. Eu fazia antes do estudo sistematizado da doutrina espírita, no qual a primeira segunda-feira do mês é minha sobre o livro dos Espíritos. Eu fazia um livro que se chama Histórias que Ninguém Contou, Conselhos que Ninguém Deu, de M.J. Brito. E ele é um livro que vem, primeiro é uma historinha, em cima dessa história ele dá conselhos, e no final dos conselhos vem a passagem evangélica. E aí, então, é a temática do nosso estudo. Eu espero que vocês gostem. Eu vou começar com vocês com a da 31 em diante, porque a da 1 e para trás, como são muito antigas, eu vou ter que mexer nelas, até porque quando se faz uma palestra com já montada, muita coisa se muda, então se faz necessário se haver uma mudança. Então a partir dessa, que é de número 31, que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Então, é uma apresentação em PowerPoint. E aí está. Histórias que ninguém contou, conselhos que ninguém deu, novos caminhos, novas descobertas, M.J. Brito. A história 31 se chama O Comerciante Audacioso. Um comerciante honesto e trabalhador levou vários anos de sua vida tentando fazer fortuna, porém muito pouco conseguia. Era zeloso para com suas obrigações e compromissos, mas como seu estabelecimento comercial era pequeno, não despertava o interesse dos fornecedores que eram atraídos para as grandes lojas, onde, certamente, faziam vendas em grandes volumes, embora nem sempre fossem bem-sucedidos. E o comerciante honesto foi adquirindo experiência, analisando as pessoas, estudando detidamente os porquês de sua dificuldade em prosperar, apesar da forma cortês de atendimento que oferecia à sua clientela, do trabalho exaustivo que realizava e da lisura com que agia. Concluiu que as lojas, suas concorrentes, destacavam-se pelo porte, por uma maior oferta de produtos, coisas que atraíam os consumidores. Ele, se quisesse competir e prosperar financeiramente, teria que se nivelar aos demais. Porém, faltava-lhe dinheiro. Como abrir uma grande loja sem ter dinheiro? Precisava de dinheiro, muito dinheiro, pensava. Meditou muito e adotou uma decisão. Algum tempo depois, surpreendendo a todos que o conheciam e despertando suspeitas, mudou-se para outro endereço, em prédio alugado. Da noite para o dia, abriu as portas de um novo negócio. Era uma grande loja espaçosa que exibia para o público extraordinária quantidade de mercadorias, colocando em locais de fácil visão, devidamente acondicionadas em suas vistosas embalagens, muito bem distribuídas e elegantemente expostas. Funcionou. Os clientes se encantaram com a exuberância da nova loja, em face do elevado estoque que exibia. Os fornecedores passaram a cortejá-lo com ofertas de preços e prazos. As vendas foram se acumulando e ele, exigido para o trabalho mais do que nunca, mal tinha tempo para o devido repouso. Era visto ao final do dia, tomando o rumo da cidade próxima,
de onde voltava altas horas da noite, situação que despertava ainda mais suspeitas acerca de seus reais procedimentos. Em pouco tempo, atingiu sua tão desejada, perdão, em pouco tempo atingiu seu tão desejado sonho. Tornou-se um abastado comerciante. Fez nome e fortuna. Consultado certo dia acerca do segredo de seu sucesso por pessoa de sua intimidade, que jamais entendera onde e como ele conseguira tanto dinheiro para abrir a nova loja, explicou-se e desfez o mistério. Na verdade, a grande loja não tivera nenhum investimento novo. Todo o estoque de mercadorias exposto no local visível ao público não passava de caixas vazias, zelosamente recolhidas e guardadas durante alguns meses. As viagens que fazia ao final do dia se destinavam à reposição imediata daquilo que era vendido e que precisava ser recolocado, para não deixar a clientela perceber sua real situação. Nunca julgue alguém pela aparência. Moral da história: as aparências enganam. Esta foto é um exemplo, porque se nós olharmos, existe a candura do olhar da jovem e um olhar mais desajeitado, um cabelo não tão bem penteado, mais ou menos mal vestido, mas só que, em si, a jovem tem um machado nas costas e o rapaz, flores. Então, meus amigos, MJ Brito dá, então, o primeiro conselho. No vaidoso mundo dos homens, ainda há quem dê maior valor à embalagem do que o conteúdo. Infelizmente, vivemos numa sociedade onde o que mais vale é o de fora e nunca o de dentro. A preocupação doentia de conquistar e aparecer é a razão de muitas frustrações e desencantos. Eu botei 3 fotos no sentido de que se faz necessário, no mundo que a gente está vivendo, a aparência. Como diz anteriormente ele, que o visual de fora. Você tem que ser um rapaz atlético, a jovem tem que ser sarada, um corpo bonito, sempre magra, e você não pode envelhecer. Não pode mostrar rugas no rosto. Isto é simplesmente inaceitável na sociedade em que a gente vive. Terceiro conselho. Para os simples e perseverantes, as coisas fluem naturalmente. Querer é poder. E na foto, é uma questão de uma jovem que está fazendo um emagrecimento. Ela está perseverando naquilo. Isso poderia ser qualquer outro tipo de foto. Uma pessoa que fumava antes e deixa de fumar, alguém que bebia antes e deixou de beber, e assim vai. Parar com perseverar naquilo que um objetivo que você quer, que você almeja e que você deseja. Quarto conselho: há sempre um ponto de equilíbrio entre as coisas. O querer é poder e o poder produzem maravilhas quando este ponto é alcançado. O equilíbrio que tem que sempre existir em cada um de nós entre a nossa mente e o nosso corpo, que é a dualidade que a nossa doutrina sempre nos fala. Caminham juntas, jamais separadas. Nós precisamos ter, para progredir, para evoluir de um corpo, e este corpo precisa da nossa mente, precisa do espírito encarnado, que é a nossa alma. Quinto conselho: é imperioso não se confundir fé com devaneio. Crer é vislumbrar um futuro consistente a partir de bases reais. O devaneio é um sonho alicerçado na ilusão. Não se constrói um edifício a partir do terceiro andar.
E nas fotos que eu coloquei, na primeira nós temos a passagem evangélica de Heloísa, que simplesmente diz apenas de seu pensamento que apenas tocando as vestes de Jesus ela seria salva. E a tecnologia, o futuro que nós estamos vendo hoje, que há anos atrás não existiam, e a tecnologia cada vez mais surgindo para auxiliar, para ajudar, acima de qualquer coisa, como, por exemplo, este ano, nós já temos a vacina para o Covid-19 e que, em apenas alguns meses, houve a possibilidade de ser construída, de ser formulada, de ser feita. Em virtude de quê? Da ciência e da tecnologia que temos no século XXI. E a terceira foto é uma sapata, que é o alicerce que cada casa e qualquer prédio tem que ter para que possa ser construído. Nunca, jamais, em tempo algum, uma casa é construída pelo térreo. Primeiro, a fundação, isto é, firmeza, solidez em tudo que se faz. Na construção de uma casa, na construção da nossa vida, precisamos construir sempre e nunca esquecer da fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, nos disse Jesus. Conselho 6. A vontade de crescer é meio caminho andado para os que querem progredir. Aos que desejam sucesso, não faltarão boas ideias e oportunidades na vida. Então, meus amigos, caminhar com solidez, porque na história ele construiu o que esse comerciante? Ele criou uma ilusão para angariar pessoas para a sua loja, mas com o intuito de crescer e de progredir, não de enganar as pessoas, mas de mostrar que se faz necessário, em alguns momentos, algo no imaginário das pessoas para que você consiga um objetivo. O objetivo do nosso comerciante era as vendas. Então, para que isso pudesse ser criado, ele cria uma situação para que ele pudesse chegar ao objetivo dele, que era as vendas. O 7º e último conselho. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus, versículo 5, 13. Então, o que nós tiramos disso? O sal da terra. Vamos lá. Jesus enviou seus discípulos mundo afora para que levassem o evangelho de amor para todos os homens. De início seriam feitas prédicas nos arredores de Cafarnaum e depois a mensagem atingiria os reinos adjacentes e em seguida outros países mais distantes e, por fim, o mundo todo. A missão dos discípulos era, por demais difícil, exigiria muito sacrifício e testemunhos imensos. Por isso, Jesus exaltou a coragem e resignação com que deveriam atingir seus propósitos. E conversando com seu discípulo, Jesus diz: vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Então, quando Jesus afirma que os discípulos são o sal da terra, quis dizer que são os responsáveis pela proteção da humanidade contra as influências da corrupção, da maldade, do ódio, da inveja e imperfeições de todos os tipos. E quando afirmou que são a luz do mundo, foi para exaltar a qualidade da fé e o exemplo de suas ações para que a humanidade nisso se espelhasse para atingir o caminho da iluminação e a consequente perfeição. Então, meus amigos, precisamos ter, acima de qualquer coisa, os exemplos de Jesus para com os seus discípulos, que é a responsabilidade. A responsabilidade dos nossos atos. Porque somos pessoas que temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Temos o direito de fazer da vida o que quisermos. Entretanto, teremos também que ter a responsabilidade de resgatar tudo isso. Eu posso escolher
o caminho, como nós sabemos, a porta larga e a porta estreita. Eu posso muito bem escolher a porta larga, sem problema algum. Mas as consequências dela são minhas, não é do outro. São únicas e exclusivamente minhas. Posso fazer da vida o que eu bem entender. Entretanto, ser responsável também pelo aquilo que ela vai me trazer. Isto se chama causa e efeito. E, acima de tudo, afirmar que somos a luz do mundo porque somos uma centelha divina. Precisamos e temos que nos espelhar em tudo que Jesus nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E os discípulos de Jesus são os seus embaixadores, a viajar pelo mundo exemplificando o seu evangelho, intercedendo corações, iluminando espíritos. Eram tão poucos no início das lides apostólicas que o mestre pedia que vendessem os seus bens, distribuíssem aos pobres e o seguissem sem que ficassem resquícios de sua vida anterior aos do conhecimento da Boa Nova, que significa o Evangelho, que é a nossa Boa Nova. O mestre precisava que ficassem à sua disposição em tempo integral, para que o aprendizado fosse contínuo e intenso. O tempo de pregação de sua doutrina seria de apenas 3 anos, e isso acarretava a necessidade de ensinar o máximo possível aos seus discípulos. Todos precisavam estar de corpo e alma no empreendimento. Então, como na história, o nosso comerciante precisava do seu empreendimento, ele tinha que estar de corpo e alma naquilo. Então, há necessidade que tenhamos, em tudo que fazemos, ter isso, estarmos sempre de corpo e alma, tendo a certeza de que nunca, jamais, em tempo algum, estamos sozinhos. E o que Jesus fez foi um curso intensivo das leis universais de Deus aos homens. Poucos o entenderam e o seguiram. Muitos do que Jesus convidou para segui-lo desistiram nos primeiros passos e estão até hoje em provas pelo mundo. Jesus enviou seus discípulos para pregar o evangelho pelo mundo, disseminando a verdade a todos os homens. Os meios de transportes eram precários e utilizava-se de cavalos, carroças, navios e, na maior parte, suas próprias pernas em longas e exaustivas caminhadas. Não foi à toa que milhares dos convidados por Jesus para o banquete de luz desistiram da empreitada frente à dificuldade. Qual de nós não conhecemos pessoas que desistem no meio do caminho? Qual de nós já não encontrou pessoas que vão à casa espírita, frequentam, vão no início, mas começam sempre a arrumar uma desculpa e uma dificuldade para não ir? Persistência, meus amigos. Casa espírita não muda a vida de ninguém. Absolutamente de ninguém. Ao contrário. É lá que a gente descobre que temos muito mais dificuldade. Que aquilo que absorvemos numa casa espírita, que a doutrina nos traz, faz com que a gente se fortaleça cada vez mais na compreensão de que todo obstáculo e toda dificuldade que temos é para crescimento. É para crescer, para evoluir. Nada, absolutamente nada nos vem de graça. E que estar na casa espírita é para que você se fortaleça através do quê? Do estudo, através do trabalho. Estudar sempre, independente da casa estar aberta ou não. De ir ler, de estar antenado, de estar no mundo sem ser do mundo, estar para o mundo. Dr. Roberto Silveira adorava essa frase. E eu sigo ela à risca. Precisamos estar no mundo, precisamos viver no mundo, mas entender que aqui é só uma passagem. Jesus mandou tomar cuidado com as pessoas e nas cidades onde fossem bem recebidos, poderiam permanecer e pregar o evangelho. Onde não fossem bem recebidos, deveriam sacudir a poeira das sandálias e seguir em frente. Se não conseguimos ser ouvidos, não adianta persistir.
Não adianta explicar quando o outro não quer entender. Porém, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue em frente. Muitas das vezes, a gente quer bater, a gente quer insistir, mas não. Nem sempre é assim. Vai chegar o momento em que aqueles que não querem saber da doutrina se afastam por qualquer motivo e qualquer razão, não sou eu para julgar, ela um dia vai chegar e vai voltar, mas vai voltar com as suas próprias pernas. Vai voltar pelo caminho e de lento, não importa quanto tempo, pode demorar um ano. E os poderosos da terra não mediam esforços para demonstrar seu poder, matando seus adversários sem qualquer comiseração. Os ensinos do Cristo deveriam ser espalhados pelo mundo para dar gosto à vida, tal qual o sal deve realçar o sabor dos alimentos, na medida certa, sem imposição, sem violência, com amor e caridade. Porque se nós olharmos, o sal, ele dá gosto à comida. Entretanto, se você salga uma comida, ela perde o gosto. Na medida certa, tanto do doce quanto do salgado. O equilíbrio. Jamais muito de um, jamais muito do outro. Viver em harmonia, viver em equilíbrio. Porque se você bota muito sal em qualquer coisa, o sal que sobressai em qualquer comida perde o gosto. Mas foi assim que se viu no desenrolar dos séculos. Jesus ensinou os discípulos a andar pelos caminhos ásperos da vida, com a lealdade que o Pai exige, com a caridade que o homem espera, com a fé que o coração estabelece, com a dignidade que o próprio servidor institui. Os primeiros apóstolos trabalhavam durante o dia para manter o seu sustento e o da casa onde serviam. Saulo de Tarso, doutor da lei, ao se converter no grande apóstolo dos gentios, nosso amado Paulo de Tarso, desenvolveu a profissão de artesão no deserto de Palmira e continua a exercê-la até suas forças terminarem. O nosso maior exemplo, Paulo nos diz, não sou eu quem vivo, mas é Jesus que vive em mim. Quando cada um de nós conseguir dizer esta frase, não sou eu mais quem vivo, mas é Jesus quem vive em mim, aí sim, seremos com certeza um discípulo de Jesus. Até pouco mais do ano de 300 depois de Cristo, o cristianismo manteve-se puro tal qual nos tempos de Jesus, com a instituição do cristianismo como religião oficial do Estado romano. Muitos costumes pagãos de Roma foram incorporados à doutrina do Cristo, deturpando-a e em muitos pontos. O cristianismo puro foi modificado ao gosto dos poderosos da época com dezenas de dogmas. Depois, o cristianismo foi absorvido pelo catolicismo, que estabeleceu a hierarquia e o poder do clero. Estabeleceu a Santa Inquisição, entre aspas, onde mataram os que julgavam serem seus inimigos, incentivou as cruzadas, vendeu indulgências e pedaços de terra no céu, provocando a reforma como a consequente criação de diversos ramos religiosos cristãos. O poder das igrejas passou a valer mais do que a essência espiritual do homem, a aparência mais do que o conteúdo. Vou repetir, a aparência mais do que o conteúdo. Lembrando o ensino de Jesus que disse aos fariseus, são como túmulos caiados, bonitos por fora, mas cheios de imundícies por dentro. Então, meus amigos, manter as aparências. Hoje vivemos a tecnologia com o nosso Zap, com o nosso Facebook, com o Instagram, com o Twitter, onde as pessoas sempre passam, estão lindas e maravilhosas, que o mundo é uma maravilha, que sua família é linda e maravilhosa. Ter a necessidade de mostrar isso para os outros, quanto não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que a gente seja bonito, mas por dentro. De entender que envelhecemos,
Eu sei que é difícil, não é fácil. Não é fácil isso. Perceber que estamos envelhecendo. Que nós temos mais a nossa juventude dos nossos 18 anos. Mas faz parte. Nós não conseguimos mudar isso. Que o corpo envelhece. Que por mais plásticas que você faça, que por mais academia e peso que você pegue, para que você fique saradão, o teu corpo envelhece. Mas o que é preciso é que seu interior não. Que aquele ser humano que existe em cada um de nós, que não é perfeito, que é cheio de erros e acertos, mas que, tendo consciência de que erra e que pode acertar, que pode mudar. É isso que precisamos. Resignação, resiliência, aceitar as coisas que não podemos mudar. Saber entender o que é certo e o que é errado, e o equilíbrio entre as duas, que não somos perfeitos, mas que buscamos a perfeição. E que não é de um dia para a noite, que não é de uma encarnação para outra, mas, entretanto, se mudar. Acima de tudo, esta mudança tem que ser de dentro para fora. Fórmulas e número de repetições de rezas estabeleciam o ritmo dos pedidos e das intervenções. 10 Ave-Marias e 2 Pai Nossos passaram a valer mais do que a conversa íntima e sincera com Deus. A doutrina do Cristo foi esquecida em sua pureza e essência imaculada. Os antigos apóstolos e discípulos tornaram-se santos e suas obras tidas como milagrosas. Passou-se a crer que seus feitos estavam acima das possibilidades humanas e que tinha que ser feito pelo cristianismo ficou além de qualquer condição humana. Nos 2000 anos decorridos da vinda de Jesus, muitos foram os que se mantiveram presos ao pensamento de que nada podiam fazer. Santo Agostinho, Antônio de Pádua, Clara de Assis, Teresa d'Ávila, Kardec, Bezerra, Eurípides, Chico, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, dentre outros intermóritos cristãos, fizeram o seu caminho rumo a Deus, estabelecendo diretrizes de trabalho calcadas na caridade e no amor ao próximo. Pugnaram pela pureza da doutrina de Jesus, amando-o acima de qualquer coisa. E o espírita? O que se espera dele? O espírita não é mais do que qualquer pessoa. Aliás, é aquele de quem tem muito se pedira porque recebeu. Por quê? É aquele que recebeu a informação espiritual através do conhecimento de leis universais de Deus, tais como lei de causa e efeito, a lei de transmigração das almas, a lei da encarnação, a lei de progresso dos mundos e dos espíritos, a lei da comunicação entre encarnados e desencarnados, entre outros. Conhecido essa lei, o espírita abre as portas do mundo material e espiritual para saber que, fora da caridade, não há salvação. O espírita é cônscio da responsabilidade de que tem em divulgar o evangelho de Jesus, não apenas em palavras, mas em atos, para que possa servir de exemplo ao próximo. Deve trabalhar para ganhar o seu sustento e assim nada cobrar pelo seu trabalho no espiritismo, seguindo o ensino de dar de graça o que de graça recebeu. Então, meus amigos, precisamos, como espíritas, acima de tudo, passarmos a mensagem de Jesus. Eu não vim mudar a lei, e sim cumpri-la. Amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E quem é teu próximo? Aquele que normalmente é aquele teu chefe que você não gosta, aquele teu vizinho que te perturba, aquela pessoa que ama e adora botar música alta, adora fazer no dia de reunião, de condomínio, aquela que resolve querer mudar tudo, reclama de tudo. É aquela pessoa que nós temos que ter paciência. E precisamos amar quem está nos presídios. Amar aquele que
te fere e te machuca. Isso sim é que é seguir Jesus. O espírita deve assemelhar-se aos discípulos dos tempos do cristianismo apostólico que sacrificaram suas vidas em amor a Jesus. O espírita deve ser um homem comum que busca todos os dias afastar-se do mal e dos vícios para ter a proteção dos bons espíritos. Lembramos uma passagem ocorrida com Bezerra de Menezes, que foi questionado por um espírito sofredor acerca da diferença entre, enquanto ele estava cheio de trevas e dores, o doutor Bezerra apresentava-se pleno de luz. O médico dos pobres lembrou ao irmão de infortúnio que entre eles havia uma diferença. Enquanto você procurava as trevas, eu procurava a luz. Os espíritas também são moldados ao mundo para pregar a palavra de Jesus, auxiliando na renovação dos homens e do planeta. São também o sal e a luz do mundo, como eram os cristãos dos tempos apostólicos. Assim, concordar em trabalhar com afinco para merecer a luz que adentra o seu coração, pois sabe que deve lutar com todas as forças para ser digno de ser chamado discípulo de Jesus, isto é, aprendiz, porque a vida, meus amigos, é um eterno aprendizado. Esse texto foi tirado do site Centro Espírita Bezerra de Menezes. Então, meus amigos, desejo a todos uma noite de muita luz e de muita paz, e finalizando minha palestra, dizendo a vocês a frase que o nosso querido Kardec nos fala. Reconhece-se um verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, 17, item 4. E Joesmiro diz uma frase que é: não é preciso mostrar beleza aos cegos, nem dizer verdade aos surdos. Basta não mentir para quem te escuta, nem decepcionar os olhos de quem te vê. Então, meus amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Eu agradeço demais, muita luz e muita paz a todos, mas que, acima de tudo, continuemos sermos discípulos de Jesus, aprendizes e sermos o sal da terra e, acima de tudo, a luz do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Ana, pela palestra.